Oi, hoje é 12 de janeiro de 2021, metade praticamente do primeiro mês desse novo ano. Mas fazendo um saldo, né, muito raso e muito breve de 2020, é de sentar e rir, né? Porque o que 2020 nos ensinou? A lavar as mãos. Ele nos ensinou a chegar da rua e tirar a roupa que você ficou lá zanzando no espaço público e umas coisas básicas e primitivas, ou parecia que nos eram primitivos, mas a gente acho que foi abandonando muita coisa e tivemos que retomar. Foi um ano que ficou bem claro que de médico e louco todo mundo tem um pouco. Foi um tempo também que a gente está vivendo, para mim é muito estranho e acaba sendo muito triste, porque tudo bem que tudo podia ser como hoje é, mas tudo tinha, parece que um certo glamour e uma certa liturgia, como por exemplo os cargos públicos. Meu Pai eterno, que tipo de pessoas são essas que estão exercendo o poder? Nos Estados Unidos agora foi tirado, quer dizer, estão tentando tirar, né? O cara acho que não quer sair por nada. Mas também não sei quem é esse novo presidente que veio, o Joe Biden. Não faço ideia, não sei a trajetória política nem dos brasileiros, dos políticos brasileiros, que dirá dos americanos. Mas, ao mesmo tempo, até, né, é vergonhoso o pecado, mas eu gostei só por vingança. Tinha que tirar aquele doido de lá, ou sei lá, que tipo de pessoa, que tipo de gente aquela, sabe, que faz o que faz e fala o que fala, e num cargo, vamos dizer, né, que a gente criou e é importante, e parece que com descaso, displicência ou individualismo assim tão exacerbado, né, que a gente já sabe como que isso veio não crescer nesse individualismo humano. E coincidentemente, dá até medo de comparar com a plenitude dos tempos em que veio Jesus, na plenitude desse tempo que nós criamos, né? Que não foi Deus. Tem um Trump e um Bolsonaro. E o mais interessante é como que essas pessoas conseguem adeptos, né? Eu não consigo entender, porque o mínimo de coerência que eu tento ter, de discernimento, são coisas que depõem contra tudo o que a gente pode compreender de ética, de tudo na vida, do básico, do raso. Mas enfim, e o mais interessante também por exemplo, o Bolsonaro, né? O que falam, o que eu sei dele foi que ele foi capitão nas Forças Armadas, não sei nem que segmento, mas é um tipo de coisa, né, que sempre se combate, sempre se depõe contra. Todos os parentes dele no órgão público, ele não subiu tanto assim de carreira. Eu, pelo menos, nunca tinha ouvido falar, mas eu não conto, né? Mas eu nunca tinha ouvido falar desse homem, a não ser quando no tempo propício que nós criamos, na plenitude do tempo brota, né? Com a vida política já longa, mas sem nenhuma proeminência, porque, pelo amor de Deus, né? Antes dele se candidatar ou antes de começar já os burburinhos que ele começou a fazer. E é muito interessante, né? Eu preciso procurar algo para ler, mas ainda também não fui atrás, porque, por exemplo, a ascensão do Lula, tem um livro que eu gosto muito, eu sempre dou risada aqui nas livrarias, ele tá no meio dos livros religiosos, porque é o Eleito de Deus. Ai, não é o Eleito de Deus, é outro. Ai, mas ele tem um nome, eu esqueci agora, mas é do Luiz Mir. Ele é um jornalista. Ai, meu Deus, como que é o nome? E é um livro bonito, assim, uma capa preta. E aí conta toda a ascensão, né, do Lula, e o porquê do Lula, e como a elite apoiou o Lula, e como depois a CNBB, tudo convergiu, né? E aí pegou, lógico, uma figura emblemática, né, para se eleger, e como a população gosta de pensar, salvador da pátria. Então sempre é assim.
E quando eu era pequena, eu achava muito interessante que eu sempre falava, gente, por que a gente precisa de uma liderança? Por que a gente sempre precisa de um guru? Por que a gente precisa de um salvador? E é próprio do ser humano, né? A gente querer isso, eu também sou assim. E eu vim de uma época era muito mais místico, os anos 70, essas coisas, sempre teve caminhada a Santiago de Compostela, ou então tinha muitas coisas orientais que falavam sobre esse sábio, esse orientador, esse mestre. E infelizmente, assim, encarnado, assim, ele não apareceu para mim, não. Que deve ser legal também, né? Você ter a quem atribuir a responsabilidade ou a quem que assegure que os seus atos serão bons, que os seus atos terão, não bons, né? Que a gente está preocupado com bondade, a gente está preocupado com sucesso, porque a gente é fruto de uma sociedade pragmática, a gente quer resultado. Mas enfim, eu espero que esse ano realmente seja promissor. Tenho medo desse novo governo dos Estados Unidos que eu não conheço, que às vezes a gente espera que as coisas melhorem, mas enfim, a mudança já foi feita. Vamos ver como que vai ser no Brasil, né? 2022, ainda tem um pouco de chão para isso. E 2021 ensinou que de médico e louco a gente tem um pouco e reforçou para aquelas pessoas que gostam de se automedicar, que, não sei, não tem medo da indústria farmacêutica. Então, foi bem reforçado para alguma dessas pessoas querer não somente se automedicar para curar, como se automedicar para prevenir, né? Como se a perfumaria também não fosse um problema para nós, né? Porque a perfumaria, tudo que é químico, tudo que é produzido, ou até mesmo a própria natureza, não pode ser consumido assim, à torta e à direita. Mas, enfim, começou a se seguir recomendação médica de presidente, e é interessante, e eu espero que saia algum estudo interessante, muito mais do que sobre o presidente Bolsonaro, que saia algum estudo interessante sobre o seu séquito. Porque o que leva a população a aderir a determinados discursos, ou como foi no começo desse ano, né, desse mês, acho que foi a semana passada, nossa, tudo tão rápido, mas eu acho que foi a semana passada, a invasão do parlamento para impedir lá o processo de aprovação lá do Biden. Sou péssima pessoa para conversar sobre isso, mas enfim, eu espero que a gente esteja atento sobre isso. Eu espero também que haja realmente uma mudança nossa enquanto cristãos, não só na política, mas no meio ambiente, porque eu acho um absurdo, mas é uma consciência que me está nascendo agora, a gente não cuidar do meio ambiente. Há muitos anos atrás eu já fiquei muito impactada, assim, sei lá, acho que eu já tinha quase 40 anos. Aí, com quase 40 anos, você vai aprender que, eu aprendi, né? Não existe o jogar fora. Aonde é o fora? Fora do planeta? Fora da sua casa? Não existe o jogar fora. O jogar para fora da onde? Se a gente joga para fora da Terra, cai para o universo. Só que o universo abriga o planeta. Então, quer dizer, dizem que tem um monte de lixo espacial já, né? Tantas coisas que a gente não sabe nesse universo, tantas coisas que já foram feitas, tantas coisas que já foram criadas e destruídas, e muitas vezes a gente vagando por aí acaba tropeçando numa informação ou outra. Então isso também para mim foi muito importante, né? E a história do consumismo gera muito o descarte. E a gente quer jogar fora. Fora da onde? E aí também a gente quer um quintal limpinho, que eu aqui... Periferia eu acho que é a maior praga de quintal cimentado. E aí eu acho muito interessante, da vontade de entrar e xingar o dono, porque aí você cimenta todo o quintal para se encher de vasos de cimento, né? Aí muito recente, está sendo muito um crescente já há alguns anos em mim,
Eu queria que a gente pudesse se imaginar com os pés plantados dentro de um vaso de cimento. Ou então você ser completamente cimentado. Ou sei lá, e a gente tem essa coisa de... Ou, se você vai nos jardins, se tem uma consciência, porque esteticamente a natureza embeleza, enriquece e deixa requintado. Agora a pobre já não, já arranca tudo, já mete cimento no negócio, escolhe lá o piso do seu gosto. E é interessante isso, porque os lugares mais admirados e os refúgios, quando a gente quer descansar, é em meio à natureza. E agora a gente não tem, né? O meu tão sonhado, e que eu também não tenho, mas eu já tive, o fundo de quintal. Frente de quintal e fundo de quintal. E a cada dia mais estão se comprando os terrenos antigos, que eu não lembro como se falava, se era 20 por 50, 10 por 50, sei lá, 50 por 50, não sei. Mas eram quintais grandes. E hoje você pega aqueles quintais e aí fazem as vilinhas de casa, porque infelizmente a gente emburreceu a um ponto que, lógico, que quem tomou conta disso foi a especulação imobiliária, porque, né, cada um ganha naquilo que lhe é próprio, e a gente não combate, a gente não boicota, a gente não reivindica, né? É tão sacrificante ter uma casa, mas a gente simplificou tudo assim. Ter uma casa é onde você entra e acabou, pronto. Então isso é um apartamento térreo, né? E tá se proliferando, infelizmente eu vejo muito aqui na Zona Leste, que eu estou há 35 anos, é muito interessante como a cada dia mais realmente está uma selva de pedra. Até uma colega cristã falou assim, mas é o jeito da gente se organizar. Mas é o jeito errado da gente se organizar, né? E aí, logicamente, que não levando a ferro e fogo, mas sempre me lembro que Caim construiu uma cidade. Então, uma cidade nunca vai ser justa, ela nunca era antes, né? Antes de sermos redimidos, ela nunca vai ser justa, ela nunca vai ser boa, ela nunca vai ser saudável. Ela sempre vai ser doente, pecaminosa, como Sodoma e Gomorra. Que é interessante também quando eu aprendi que Sodoma e Gomorra não era só pela sodomia, né? Pelo homossexualismo ou problemas de depravação sexual que ela foi destruída. É muito interessante a leitura que aborda e liga com os outros textos que o problema de Sodoma e Gomorra era a impiedade. E realmente, as cidades são impiedosas. Mas, como diz essa minha colega e irmã de fé, o que temos para hoje é o jeito que a gente se organiza, né? Mas eu acho que justamente como cristão a gente pode fazer diferente. A gente pode começar fazendo diferente dentro da nossa casa, primeiro dentro do nosso interior e fluir, começando dentro da nossa casa e de lá, de fora da nossa casa, por exemplo, eu que moro num conjunto habitacional popular, então vocês sabem como é que são aqueles tipo Coab, é uma multidão de gente. E que nesse ano, né, nessa nova recontagem desse novo tempo, a gente reconte algumas histórias e não perdendo as oportunidades de ser diferente. Que a gente faça realmente algo novo. Porque o mundo tá aí, tem várias atrocidades que a gente conhece, outras que a gente desconhece e outras que a gente nem imagina. Tem coisas que chegam ao nosso conhecimento, quantas vezes você fala, gente, como? Você não consegue entender. E nós estamos muito inseridos neste momento. Então que nesse quase meio de mês, a gente, para quem não fez, refaça, ou pelo menos a cada dia faça esse novo projeto de fazer algo novo, de ter sentimentos novos, de pelo menos todo dia nas suas orações pedir para que Deus nos alcance e nós consigamos fazer o novo que Ele quer fazer, não o nosso novo, porque o nosso novo não vai servir para nada, o nosso bom não serve para nada. E que a gente possa alcançar não nessa coisa utópica, que utopia é aquela coisa inatingível porque está lá fora do lugar, não. Que a gente consiga fazer algo neste lugar, começando de dentro. Que aí a gente consiga fazer com aquilo
emerja, não sei, com que aquilo saia e a gente consiga realmente brotar algo novo, para que quando a gente volte a recontar esse tempo, que será 2022, a gente realmente tenha algo de que a gente se orgulhe, não por mesquinhez ou por vaidade própria, não, para que você veja realmente o que você construiu ao seu entorno. Bom, feliz ano novo todos os dias que serão novos.